Boa noite, é 6 de dezembro de 2021, estamos iniciando o último mês do ano, mais uma vez ao vivo, no Facebook, ao vivo aqui no Instagram, para darmos continuidade ao nosso projeto do Momento de Reflexão. Então, nos aproximando do final do ano, muito empolgado, que eu ainda estou na continuidade no ano que vem desse nosso projeto. Boa noite, meu querido primo Neto, minha amada Mariângela Regufe, Geraldine querida, sejam muito bem-vindos, Irceu também, meu amigo querido. Então nós estamos aqui para dar continuidade ao projeto, porque a gente sabe que tem trazido muitas boas reflexões, até como a Glorinha que entrou aí agora me falou, né? Que tem feito boas reflexões, né, Glorinha? Glorinha que está lá no Centro de Treinamento Paralímpico, num evento lá, muito bom. Tereza, Cristina, querida, que bom. Ará também entrando aí, Magali, que bom. Aninha Lavor, coisa boa. Então, gente, nós estamos nos aproximando do final do segundo ano do Momento de Reflexão. Silvia, tudo bem? Boa noite também. E vamos para o terceiro ano, né? Eu acho que estou gostando muito de realizar esse projeto e eu acho que nós vamos ter umas pequenas mudanças para o ano que vem. Nós vamos transmitir do meu canal do YouTube, Momento de Reflexão com o Paulo Cruz. Quem ainda não se inscreveu, se inscrevam, por favor, lá no canal, ativem o sininho. Ano que vem nós vamos partir de lá. As transmissões vão ser lá do canal e, enfim, tem algumas outras pequenas mudanças que nós vamos fazer, mas o projeto vai continuar, né? Eu acho que o saldo tem sido bastante positivo e a gente quer seguir, né? Proporcionando essa pequena contribuição aí para o planeta, né? Trabalho de formiguinha, mas, enfim, eu acho que está valendo muito a pena. Elazir, querida, Cláudia Sanches, que bom, minha amiga, Ednilson, muito bom, gente. Então vamos então jogar a terceira, a quarta. Fala aí, Maranhão, coisa boa. Yuri Guia, eu chamo ele de Maranhão e ele de Parazinho, me chama de Parazinho, né? Nas nossas origens, né, meu querido? Luísa, que coisa boa, Luísa Zhuang, muito bom ter você aí. E quem não estava na semana passada, quem não viu a nossa transmissão na semana passada, né, nós falamos sobre o crítico interno, né? Será que alguém, em algum momento durante a semana, lembrou disso? Será que teve alguma situação em que aquele crítico interno nosso tentou jogar a gente para baixo, fazer a gente se sentir péssimo, como o pior dos seres humanos, tentando jogar a nossa autoestima lá para baixo? É assim que o crítico interno funciona, né? Se vocês que não viram na semana passada tiverem interesse de ver a reflexão, foi muito legal. Muitas boas respostas a gente teve por parte de vocês, e eu sempre gosto quando vocês escrevem, dão opiniões, enfim, é muito bacana essa troca, né? Então, eu sempre faço, né, a prática da semana em cima do tema, né? Então é algo bem interessante esse crítico interno, que é uma voz dentro de nós que às vezes nos joga para baixo. Se a gente não tomar o devido cuidado, a gente embarca nessa canoa furada e quando a gente vai ver, o estrago já está instalado, né? Mônica, querida, Gemal, minha amiga querida. Então, muito bom. Então, hoje o nosso tema é outro tema palpitante, vamos dizer assim, né? É uma realidade que faz parte da vida de todos nós, né? E o tema hoje é quando a irritação é excessiva. Tá? Então eu fiz questão de registrar, de colocar essa palavra excessiva. Quando a irritação ela é excessiva, porque irritação ela é muito comum no nosso dia a dia. Não tem como, isso faz parte da nossa condição, faz parte da nossa vida, né?
Então, não tem como nós não nos irritarmos durante, às vezes, vários momentos dentro de um mesmo dia. Isso é muito comum, né? Então, são situações que acontecem a todo instante, né? Que vão irritar mais ou menos, mas elas irritam, né? E que, na verdade, se nós pararmos para pensar, a irritação ela é gerada a partir do momento que nós somos contrariados em alguma coisa, né? Algo que nos desagrada, algo que é diferente, né? Então é todo um enorme rol de acontecimentos do dia a dia que faz com que nós nos sintamos irritados. Se a gente parar para pensar, rapidamente a gente vai ver que acontece muito mais do que a gente imagina, né? É alguém que marca um compromisso com a gente e fura, é uma situação na rua que a gente está andando e acontece alguma coisa, seja no trânsito, seja no transporte público, seja dentro de casa, ou seja, sempre vão acontecer situações que vão nos irritar, porque, repito, aquilo que está acontecendo está contrariando de alguma maneira a minha forma de ver a vida, a minha opinião sobre determinado aspecto, qualquer que seja, então a gente vai e se irrita, né? O grande problema é que muitas vezes nós nos deixamos levar por aquela energia densa, negativa daquela irritação, e a gente acaba, acaba fazendo com que essa energia demore a sair de dentro de nós, sair da nossa atmosfera, né? Isso é muito ruim, tá? Agora, o grande problema, que aliás o tema de hoje, né? A gente está vendo que a irritação é alguma coisa absolutamente normal, né? Mas o grande problema é quando essa irritação ela é excessiva, né? Ou seja, quando a irritação ela é um estado constante na vida daquele indivíduo, né? Essa irritabilidade ela acompanha aquela pessoa o tempo todo, né? E sempre que a gente vai falando aqui do tema, né, é uma tendência natural nossa a gente sempre pensar em alguém, né? Ah, o fulano é assim, o Beltrano é assado. Mas eu repito, a reflexão, ela em primeiríssimo lugar tem que servir para nós, né? Será que eu não tenho esse padrão de estar toda hora irritado com alguma coisa que esteja acontecendo? Então esse é o questionamento que a gente tem que se fazer, né? Os temas eles são exatamente para que nós, em primeiríssimo lugar, nos voltemos para nós mesmos, para a gente avaliar se aquele tipo de situação tem a ver com a gente, né? Então, quando essa irritação ela é excessiva, geralmente as nossas reações vão ser reações de raiva ou de frustração, né? Então, quando a gente está irritado, né, a gente muda de maneira às vezes muito clara, a gente muda o nosso padrão vibratório, nosso comportamento, nosso semblante, né? Dificilmente a gente consegue disfarçar quando a gente está irritado. Não é engraçado isso? Não digo nem engraçado, mas é interessante, porque a gente às vezes olha uma pessoa e a gente percebe que aquela pessoa por algum motivo está irritada, ou seja, por algum motivo as coisas não estão acontecendo da maneira que deveria ser para ela, né? Oi, Beth Cobra, Floriano, meu amigo querido, tá aí também, Ana Paula Nardi, Gisela Andreata, que bom, né? Então vai mudar o nosso comportamento, é difícil a gente disfarçar, né? Então muitas vezes nós somos ríspidos, grosseiros, duros, né? E outras vezes nós ficamos azedos, né? A gente, enfim, é fácil de perceber quando a gente está irritado, né? E, às vezes, perdemos até mesmo o controle das nossas ações e isso pode gerar prejuízos tremendos para nós, em primeiríssimo lugar, até porque é um sentimento ruim e se a gente está vivendo aquele sentimento, né,
nós somos os primeiros grandes prejudicados. Porque é como se fosse um veneno, né? Uma coisa que faz mal para nós em primeiro lugar. E, naturalmente, para as pessoas ao nosso redor, né? Então, se eu sou uma pessoa irritadiça, conviver comigo vai ser complicado, né? Então, e uma coisa que eu coloquei aqui também, que a gente precisa levar em consideração, isso é muito importante. Tudo bem, Paula? Chegou, minha querida, que bom. Uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Às vezes uma coisa que irrita alguém não me irrita e vice-versa. Então a questão da irritação, ela tem um caráter muito individual. Algumas coisas vão irritar umas pessoas e não vão irritar outras. Tá? Então isso é fato, né? Então, por exemplo, tem pessoas que se irritam com a voz de alguém. Né? Poxa, cara, a voz dessa pessoa me irrita. Só de ouvir essa pessoa me irrita. Não acontece isso? Ou então a postura, o comportamento de alguém. Cara, esse cara é muito mole, é muito devagar e me irrita. Né? Isso não acontece a toda hora com a gente, pessoal. Né? A maneira de ser de algumas pessoas, ou então a situação que tá irritando. Né? Então, na verdade, existem situações variadas que nos irritam. E, na verdade, o grande desafio para nós é nós tentarmos identificar o porquê aquilo me irrita. Não é fácil, óbvio que não é fácil, mas é a busca que a gente tem que realizar o tempo todo, essa busca do equilíbrio, né? O equilíbrio que nós tanto queremos para a nossa vida. Né? Então, se a gente parar para pensar, o tempo todo nós estamos sujeitos a nos irritarmos. Né? Então, poxa, às vezes você chega no elevador, você, sei lá, mora no 12º, aí chega o elevador, está lá no 14º. Se você não tomar cuidado, você vai ficar irritado. Se você está no trânsito, está no engarrafamento, você vai ficar irritado. Está dentro do metrô lotado, você vai ficar irritado. Então, é uma busca constante para que nós lutemos contra esse estado. Né? E aquelas coisas aparentemente bobas, por que aquilo me irrita? Por que aquilo me irrita? Né? É difícil, nem sempre a gente vai ter condição de facilmente identificar isso. Mas daqui a pouco a gente volta para falar sobre isso. Né? Então, a pessoa que é irritada, a gente sabe, quando a gente está irritado, a gente tem uns sintomas até mesmo físicos, não é? Quando a gente está irritado, nosso coração dispara, né? A nossa pressão arterial ela pode subir, né? A gente pode suar frio, tem uma série de sintomas que são consequência daquela irritação que a gente está vivendo naquele momento. Dependendo do grau dela, ela pode gerar problemas físicos sérios para nós. Dor de cabeça, tem pessoa que fica irritada, ela tem até mesmo às vezes uma contratura muscular em função da irritação que ela está. Então são um leque gigantesco de sintomas que o nosso corpo físico pode apresentar num episódio de irritação. Né? E sintomas emocionais, né? Por consequência, como eu falei, né? Azedume, né? A gente fica azedo, fica grosseiro, intolerante, né? Impaciente, né? A gente fica com raiva, ficamos agressivos, né? Em pensamentos negativos, ou seja, uma série de sintomas, todos eles naturalmente negativos. Então, se eu sei que esse tipo de estado ele só proporciona, ou pelo menos na grande maioria das vezes, ele proporciona esse mal-estar, então acho que vale a pena a gente tentar diminuir, não digo zerar, que zerar é impossível, posso até falar isso, é impossível a gente zerar os episódios de irritação, não tem como. Porém, a gente pode e deve tentar diminuir os episódios de irritação na nossa vida. Né? Até porque a gente sabe que, além das patologias, das doenças que esse estado
pode proporcionar em nós, pode acarretar na nossa vida, nós acabamos impactando o relacionamento nosso com as demais pessoas. Então aquela pessoa que ela está sempre irritada, excessivamente irritada, nossa, ninguém vai querer ficar do lado daquela pessoa, né? Aquela pessoa vai passar a ser aquela chata, aquela mala, né? Como eu coloquei aqui, pô, o cara toda hora rabugento, irritadiço. Ninguém consegue, não tem quem aguente ficar do lado de uma pessoa dessa. Às vezes até obrigada a ficar por situações variadas. Mas é uma péssima companhia. É uma péssima companhia, né? E naturalmente quem pode se afastar de pessoas assim, infelizmente se afasta. Porque não é sempre que nós vamos encontrar pessoas que vão ter compaixão, que vão ter o carinho, o respeito, a atenção e que vão tentar nos entender da maneira que nós somos, se nós apresentamos um comportamento de irritação constante, excessiva, né? Isso é muito complicado e realmente não dá certo, né? Então, como nós podemos, de alguma forma, tentar diminuir os efeitos dessa irritação em nós? Como pode ser, gente? Uma boa dica, das muitas que eu vi aqui, né? Mas eu achei interessante essa. É a gente perguntar para nós mesmos, diante de algo que está nos irritando, vale a pena eu me irritar com isso? Porque se a gente parar para pensar, muitas das nossas irritações, elas acontecem por fatos, eventos assim, bobos, né? Ou então aqueles eventos que não tem jeito, aquilo é daquele jeito, não tem como fazer a gente mudar aquilo. Vou dar um exemplo, né? Poxa, eu pego o trem para ir trabalhar todo dia, sei lá, cedinho, e eu sei que aquele é o único meio de transporte que eu tenho para ir para o trabalho. Não tenho outro, pela condição que me apresenta. Então toda vez o trem vai estar lotado. Eu vou me irritar toda vez? Eu sei que é difícil, né? Mas eu dei um exemplo. Se eu estou com o meu carro, eu sei que todo dia eu tenho que passar por aquele lugar e aquele lugar está sempre engarrafado. Eu vou ficar sempre irritado? Então, vale a pena eu me irritar com isso? Foi o questionamento que uma autora aqui fez, né? Então isso é um exercício interessante para a gente fazer, né? Porque, claro, como eu falei, existem situações em que não tem jeito, nós vamos nos irritar e pode até proporcionar resultados benéficos essa nossa irritação, porque nós partiremos para uma ação que vai proporcionar uma mudança naquilo que está acontecendo. Mas existem outras que, sinceramente, eu acho que não vale a pena. Pô, sumiu a chave da minha casa. Então tem pessoas que fazem verdadeiro pandemônio, se irritam, tratam todo mundo mal porque sumiu a chave de casa e não está conseguindo achar. Então existem ocasiões e ocasiões, né? Então o exercício proposto aqui para nossa reflexão é: isso vale a pena eu me irritar com isso? Aí é para cada um de nós aqui. E vale a pena, gente, a gente fazer esse exercício. Porque quando a gente vai avaliando os nossos episódios de irritação, a gente começa a perceber que tem muita coisa que a gente pode perfeitamente... Não, isso daí eu não vou me apurrinhar com isso. Não vale a pena me irritar com isso. Agora, se existe uma permanência daquele estado constante de irritabilidade, aí naturalmente a coisa é mais grave. Existem indivíduos que eles são permanentemente irritados. Parece que eles já acordam irritados. A relação dele com as pessoas, de um modo geral, é sempre irritadiça. Existem pessoas assim, não existem? Né? Então, na verdade, esse tipo de comportamento, ele é um comportamento que já vai para a alçada da patologia emocional. Então, pode ser que
não pode ser não, aquele indivíduo está precisando de um atendimento, um apoio médico. Sabe por quê? Às vezes nós estamos com algum problema físico, né, que está gerando uma irritação em nós e a gente nem atenta, a gente não faz a ligação daquela dor que a gente sente de repente, uma dor na coluna, uma dor no joelho, uma dor, enfim, um mal-estar qualquer que seja, um refluxo, sei lá, qualquer coisa que esteja acontecendo no nosso corpo, que a gente não para pensar que aquilo ali está sendo o motivo da minha irritação. Então, quando eu atento para aquele detalhe, cara, eu vou buscar um médico para saber, para mudar, né? Então, quando a gente consegue diminuir ou zerar aquela dor física, a gente para de ficar irritado. Porém, na maioria das vezes, não digo na maioria das vezes, né, mas muitas vezes, a nossa irritabilidade constante, ela está relacionada a algum desequilíbrio na área psicoemocional. Então, a psicoterapia vai ser fundamental. Porque, como eu volto e meia falo aqui, nem sempre nós vamos ter condição de identificar o que está gerando aquela irritação em mim, né? Às vezes a gente vai sentar, parar, pensar, por que eu estou irritado, por que eu respondi assim para ele, sabe? Por que eu agi daquela maneira, depois vem aquele arrependimento, né? Por que eu estou assim? Então, às vezes, nós vamos querer buscar dentro de nós uma resposta para aquela nossa ação de irritação, a gente não consegue. Então, um profissional gabaritado, um psicoterapeuta, ele, através, né, das suas técnicas, ele vai conseguir que nós percebamos o porquê, a razão de nós termos aqueles comportamentos de irritabilidade. Não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, mas é algo a ser pensado. Se eu identifico em mim uma conduta constante de irritabilidade. Porque eu até vi aqui também, interessante, que essa conduta de irritação excessiva, ela pode ser um dos sintomas de uma depressão. A pessoa, num processo de depressão, um dos sintomas é exatamente a irritabilidade constante, excessiva. Então eu peguei no nosso famoso Minutos de Sabedoria, tem uma página exatamente sobre a irritação, é a de número 44. E o Torres Pastorino escreveu o seguinte: sua irritação não solucionará problema algum. Olha aí. Medite na grande vantagem de não irritar-se para não prejudicar sua saúde. Se você não se irritar, seu interlocutor voltará aos poucos à serenidade e todos poderão entender-se. Seja calmo, pense bastante antes de falar e não se irrite, porque a irritação não pode solucionar nenhum problema. Mais direto do que isso aqui, impossível, né, gente? Ele fala aí, né? Achei interessante quando ele fala a grande vantagem, medite na grande vantagem de não irritar-se para não prejudicar sua saúde. Isso é fato. Né? Vários autores aqui que eu li hoje relatam isso, que a irritação é um passo, a irritação excessiva, constante, é um passo para a gente desenvolver problemas de nossa saúde. Né? Então, ele chama a nossa atenção aqui para nós pensarmos antes de falar. Né? Então, deixa eu ver se eu tenho tempo. Eu na semana passada ou retrasada, não me lembro, eu tive que ligar para uma empresa de telefonia e, enfim, fiquei quase 2 horas tentando resolver um problema, né? E eu me irritei profundamente. Né? Cresceu um ódio dentro de mim daquela empresa, e aqueles atendentes que não tinham nada a ver, né, na verdade, né, são eles que nos atendem, né,
Aí no final eu já estava muito irritado, quase 2 horas no telefone, caía a ligação, eu lia aquelas coisas que vocês sabem que acontecem, especialmente aqui no nosso país. E a última pessoa que me atendeu, uma senhora, uma mulher, aí eu falei, olha, eu tô com ódio da sua empresa, né? Mas eu não quero que o que eu estou sentindo aqui, que a energia que eu estou sentindo, eu não quero que de alguma forma atinja você, porque você não tem culpa, você não tem culpa, né, do que aconteceu. Então eu não quero que você receba a descarga negativa que está partindo de mim nesse momento. Aí ela, pá, aquela coisa, tá, não sei o que, desliguei o telefone, não resolvi, desliguei o telefone. Mas aí eu me lembrei, quando eu estava preparando hoje a nossa live, eu me lembrei dos sintomas físicos que eu estava sentindo. Meu coração estava disparado, tá? Eu estava com raiva, estava irritadíssimo, né? Aí, mas imediatamente eu falei, não, peraí, eu não quero permanecer assim, não quero, entendeu? Eu vou tentar, aí o que eu fiz? E é exatamente isso que é a proposta que eu li aqui hoje, que eu vou trazer para você. Eu me sentei aqui na cama, botei uma música, e durante 5 minutos eu tentei ficar prestando atenção só na minha respiração, ouvindo a musiquinha aqui. Fui me acalmando, fui me acalmando, fui me acalmando, até que eu consegui, nesses 5 minutos, eu consegui diminuir bastante aquele estado que eu me permiti colocar a partir da violência que eu sofri por parte dessa operadora. Agora, é claro que existem orientações para nós, se nós identificamos na nossa conduta uma irritabilidade constante, entre outras orientações, meditação, yoga, exercício de atenção plena, existem várias opções na internet que nós podemos buscar e ajuda muito, ajuda muito. Agora, é óbvio que no nosso dia a dia vão acontecer situações que não nos vão dar condição de ter, por exemplo, essa atitude que eu tive, de logo em seguida eu ter 5 minutos para sentar, parar e tentar me recuperar o meu equilíbrio. Nem sempre a gente vai ter essa possibilidade. Mas, pelo menos se nós tivermos na nossa mente a certeza de que nós podemos evitar muitos episódios de irritação, especialmente aqueles de valor mínimo, que volta e meia a gente incorre no erro de nos deixarmos irritar por algo que absolutamente sem valor nenhum. É uma coisa ínfima. Então essa é a reflexão para a semana toda, tá? A partir disso que nós falamos aqui hoje. Com o que eu posso deixar de me irritar? Não vale a pena, isso daí não parei, eu não vou mais me irritar com isso. Esse é o exercício. Não só para essa semana, mas para a vida toda, para todos nós. Porque se a gente pudesse até anotar, a gente vai ver que tem um monte de situações que a gente se irrita absolutamente sem a menor necessidade. É uma energia negativa que a gente está trazendo para nós, sem necessidade. Tá bom, gente? Então, nesse momento que a gente encerra, como eu gosto sempre, quem quiser fechar os olhos pode fechar. E a partir dessa reflexão que nós fizemos hoje, nós vamos pedir para que a força maior do universo, que muitos chamam de Deus, elas possam vir no nosso auxílio. E nós podemos falar assim: meu Deus, eu quero estar sempre muito consciente das minhas atitudes. Eu quero que essa força que toma conta de mim nesse momento, ela seja poderosa o suficiente para permanecer em mim por muito tempo. E que eu seja merecedor de permanecer com ela cada vez mais. Que na hora que eu for me defrontar com as situações variadas do meu dia a dia, que eu possa manter a serenidade, a tranquilidade, evitando a irritação, evitando
o destempero, o desequilíbrio. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que eu tenho na vida. E que eu seja cada vez mais merecedor das bênçãos que recebo. Muito obrigado. Muito bom, gente. Então vamos para a prática. Vale a pena. Vale a pena. São uma reflexão boa para a gente fazer aí. Aí na semana que vem eu vou querer saber como é que foi. Como é que nós nos saímos. Tá? É um exercício muito bacana para fazer. E se quiser, pega um bloquinho, um caderno e, poxa, isso aqui, uma coisa que eu me irritava antes, já não me irrito mais. Opa, consegui não me irritar com isso. É uma coisa interessante, se a gente parar para pensar. A gente vai se surpreender com o resultado que a gente vai obter. Tá bom, gente? Então, um grande beijo para todos vocês. Uma semana maravilhosa e que nós possamos nos encontrar de novo na próxima segunda-feira. Tá bom? Fiquem com Deus.